Qual sistema de supressão você utiliza? Duas opções. Química, supressão química, raiz, né? As MMS, para quem tem MMS, e tem a eletrolítica, autorregenerativa normalmente, tá? Pessoal, o que acontece? Também benefício e compromisso, tá? A supressão química, ela tem a vantagem de ter um tempo de durabilidade maior, tem a vantagem de dar um sinal de fundo, um ruído, né? Um sinal de fundo de linha de base menor, muito mais estável, tá? Essa é o benefício que um sistema de supressão para detecção de condutividade traz. Esse é o benefício, né? No entanto que a conversa aí entre os fabricantes sobre durabilidade, tempo de garantia, etc. Uma coisa interessante, quando eu saio desse universo dos ânions inorgânicos, né, assim, os de praxe, acaba sendo necessária a supressão química. Por quê? Porque o que se forma depois da supressão não pode ser reaproveitado, tem que ser descartado. Tudo bem? Então, essas são as vantagens, os benefícios de uma supressão química. Qual que é o meu compromisso? Eu tenho que fazer uma solução específica para ela, toda vez. Certo? Se eu tenho que preparar fase móvel, eu tenho que preparar o meu regenerante, né? Que é o meu agente lá de supressão, tá? Esse é o nosso compromisso, são duas soluções para preparar. Normalmente essa solução ela tem caráter ácido para cátions. E aí o que acontece? A durabilidade acaba se estendendo, tá? E a eletrolítica? A eletrolítica, normalmente, ela é autorregenerativa. Então você não precisa preparar a solução de regenerante. É um cuidado a menos. Ah, Fábio, então... Mas aí você falou então que a outra supressão química é muito mais estável, a linha de base é muito mais tranquila, nananana. Sim, falei. Então a eletrolítica é tudo horrível? Não, não é, tá? A eletrolítica, ela permite que eu trabalhe sem precisar preparar o regenerante. Ela dá um ruidinho maior? Dá. Mas você consegue controlar isso no quanto você vai precisar fazer a supressão do seu sinal? Sim. E aí o que acontece? Na supressão eletrolítica, né, a gente consegue fazer uma eletrólise dentro do próprio sistema de supressão, gerar água de novo para ser utilizado. Gerar, na verdade, o H+ para mim, né, para a gente conseguir suprimir o sinal da linha de base e aumentar a condutividade dos meus analíticos de interesse. Tá? Esse é o benefício dela. O compromisso da supressão eletrolítica é que, dependendo da situação, a gente tem um pouquinho de perda de performance. Eu não gosto de falar isso, porque o resultado vai depender de sérios fatores. Se você tiver muita perda de performance de sinal de detetor, você consegue aumentar um pouquinho a injeção e compensar isso, tá? É um balanço. Agora, um dos pontos de atenção é que no sistema de autorregeneração na eletrolítica, eu preciso avaliar as possíveis supressões. Então eu tenho que tomar um cuidado nesse sentido. Caso eu não tome um cuidado nesse sentido, pode ser que eu tenha um probleminha nas membranas, né? E aí tem algumas supressoras que a gente brincava que chorava. Mas olha que interessante. Eu já peguei supressora com 15 anos de uso, já peguei supressora com 2 anos de uso, já peguei supressora que fez o alívio dela naquele momento de sobrepressão, depois funcionou mais 5 anos, então aí depende muito do cuidado e da operação, tá? 6. Qual detetor você utiliza em IC? O IC a gente pode trabalhar com alguns detectores. Lembra que ele é um cromatógrafo líquido, certo? Agora, os principais são condutividade e amperometria. A condutividade, quando você utiliza, obrigatoriamente, é necessário você ter um sistema de supressão, que a ideia da supressão é você suprimir a condutividade da fase móvel utilizada. E isso é para os ânions convencionais e os cátions família 1A e 2A, tá?
Agora, a amperometria tem um outro range de aplicação. Um range de aplicação é para a área ambiental, que é fazer cianeto e sulfeto. Gente, cianeto e sulfeto, pensa uma análise, que os picos saem perfeitos, só saem os dois. É um depois do outro, e que é assim, compensa. Compensa. Se você tá verificando outros métodos para fazer cianeto e sulfeto, ó, por IC, você não vai ter problema com limite de detecção, não tem muita crise com o resto de equipamento consumível, tá? E sai muito bem só os dois, extremamente seletivo. É impressionante, você pega, injeta, é cianeto e sulfeto, dois picos, só tem eles. Vale muito a pena. Às vezes na hora que a gente vai adquirir o equipamento, a gente tenta maximizar o investimento, né? E pela demanda, compensa você ter um sistema independente para cianeto e sulfeto. Outra aplicação para amperometria é biomoléculas. Então, a gente pode falar de açúcares em geral, né? Existia um método da OAC para fazer açúcares em café, por exemplo, que eram 17 ou 19 açúcares para você fazer numa tacada só. Era um método maravilhoso, com pós-coluna maravilhoso. Demorava 60 minutos, 60 minutos mais 20 de regeneração de coluna. Mas era um método que fazia 17 açúcares, certo? O pessoal da lactose, né? Os produtos aí que vocês compram com zero lactose, o zero lactose. Zero lactose também o pessoal utiliza o amperométrico. O método oficial do mapa é a utilização de amperometria para isso, pela sensibilidade e seletividade. Pergunta 7. Você utiliza gerador de eluente? O gerador de eluente é uma questão bem interessante, tá? Bem interessante. Os fabricantes aí, espera só um minutinho. Falo isso também, não é pergunta que se faça em live, hein? Tô brincando. Olha, precisa ver os açúcares que você quer analisar, tá? Primeiro ponto, verifique os açúcares que você quer analisar. Segundo ponto, os dois fabricantes, né, para atender esse método específico de zero lactose, hein? Porque se a gente for falar de... É que depende da classe de açúcar. Você pode ter soluções de HPLC até mais em conta, porque o sistema de IC é um sistema bem especial. Então o que acontece? Eu preciso ver o painel de açúcares que você está trabalhando e preciso ver a matriz que você está trabalhando. Porque eu tenho alternativas para trabalhar com HPLC tradicional ou IC. Tá? Se você for por IC, você vai ter a opção de trabalhar com termo ou trabalhar com Metron. Tá? Os dois equipamentos são muito bons, pode ficar tranquilo. Tá? Verifique o extra, né? Verifique a melhor condição comercial para atender os investimentos que você pretende e verifique também a melhor condição de suporte. Recomendo, vim de suporte, fiz muita manutenção já, tá? E eu sei que o que impacta é isso, né? O que impacta é o seu investimento inicial e o que impacta é ter peça ou a solução dos problemas em menor tempo, tá? Mas os dois equipamentos são bem bons, tá? Bem de opções, tá? A única coisa antes disso, veja o painel de açúcares e veja as matrizes que você quer fazer. Tudo bem, Paulo? Paulo, né? Qualquer coisa, manda um direct pra gente que a gente dá uma avaliada. Tem um trabalho que a TZF faz que a gente chama de SEI, configuração do equipamento ideal. Tá? É um serviço cortesia, é só você passar a matriz, o seu objetivo, que a gente elenca para você o que você vai precisar adquirir. Tá bom? E aí você avalia com os fornecedores melhor condição comercial e melhor suporte técnico para a sua região, na sua condição. Tá? Bom, a gente estava falando de gerador de eluente, né? Então, o gerador de eluente também entra na balancinha do benefício e compromisso, tá, gente? O que acontece? Imagina você não precisar preparar nada. Uma boa, não é? Você simplesmente carrega água lá no seu equipamento, etc. E aí você programa o quanto você quer de concentração. Não precisa se preocupar com aquela parte de carbonatação para aquelas colunas e métodos de hidróxido. Tem uma série de benefícios aí, certo? Esse é o benefício.
O compromisso que nós temos no cartucho é que eu preciso adquirir esse cartucho. Então, quando você for, dependendo da demanda que o laboratório tem, compensa. Dependendo da demanda que o laboratório vai ter, é legal a gente fazer uma continha antes, tá? A respeito do gerador de eluente. Mas a principal vantagem que ele tem é que ele consegue fazer o eluente no trajeto, isento de problemas de carbonatação. A linha de base, lembra? A linha de base vai ficar próxima a 1, então eu mantenho estabilidade e sensibilidade do meu instrumento, sem precisar trabalhar com preparo. E aqueles cuidados que eu tenho que ter quando eu trabalho, por exemplo, com hidróxido, né? Hidróxido de sódio, tem que borbulhar, tomar cuidado, não pesar, usar o líquido, etc, etc, etc. Paulo, ó, glicose, xilose, frutose, sacarose, em quê? Vamos lá que nós, conforme for acontecendo na live, eu vou respondendo, tá bom? Legal. Pergunta 8. Qual marca de equipamento IC tem no seu laboratório? Gente, a gente deu duas alternativas que são as mais famosas, né? A gente deu a alternativa da Metron e deu a alternativa da Thermo, tá? São as marcas pioneiras, são as mais famosas, são soluções que sempre vão agregar para o cliente, tá? Existem algumas outras alternativas? Sim, existem, né? Tem alguns trabalhos de algumas marcas específicas para ou ânions, ou cátions, ou biomoléculas que estão vindo aos poucos para o Brasil, tá? E segue como uma alternativa. Eu acho que é que nem carro zero. Tem gente que abraça a alternativa, que é a inovação, teve uma condição boa, confiou, tá com um serviço bom, tem uma condição comercial boa e aposta nas marcas novas, né? Agora, se você está procurando alguma coisa mais tradicional e não está com o tempo do risco, você tá curto, né? Tá curto. Então, a gente tem essas duas marcas que servem vocês super bem, tá? Operar uma coluna desgastada? Daiana, sim, principalmente colunas de troca iônica, tá? Eu falo que coluna de troca iônica é quase eterna. Brincadeira aí, pessoal de consumíveis, hein? Pessoal aí, os colegas que vendem coluna não vai vender mais. Não. O que acontece, você precisa ver se compensa, tá? Por quê? O tempo para você regenerar uma coluna de troca iônica é demorado. A gente sempre fala aí, tipo, 16 horas para você preparar o leito, mais 16 horas para você fazer a limpeza, mais 16 horas, tudo com fluxo muito baixo e paliativamente. Imagina você, numa rotina de laboratório, parar o seu equipamento 4 dias, 5 dias para fazer uma regeneração de coluna. Em alguns cenários é possível, certo? E até o pessoal pratica isso, tá? Em outros cenários, o custo de um equipamento parado 4 dias é o custo que você vai ter com uma coluna. Não vai compensar em função da rotina, tá? Mas as colunas de troca iônica são as colunas mais recuperáveis, tá? Que a gente tem. Mais até do que as de sílicas convencional, tá? Legal. Sua análise hoje é isocrática ou gradiente? Olha que legal. A maioria aqui na nossa pesquisa deu isocrática, né? Então o pessoal faz bastante ânions e provavelmente em modo isocrático. Obviamente, quanto menos variável tiver na análise, melhor, né? Uma corrida isocrática, para quem prepara eluente, sempre vai ser do mesmo jeitinho, vai ser ótimo. A oportunidade de você ter um gradiente é ampliar, é estender o painel de aplicações, para você ter uma corrida gradiente, né? Principalmente, eu tive o que a gente conversou sobre a S19, né, que o fosfato ele sai lá no finalzinho, com uma corrida gradiente eu consigo trazer ele mais para frente, por exemplo. Consegui encurtar o tempo de corrida. Na cromatografia de íons, para análise de ânions, fala-se muito também de glifosato. E aí o glifosato é um cara que ele tem um comportamento estranho em todos os métodos, porque ele sai de diversas técnicas, só que ele é bem pequenininho, hora você tem que derivatizar, ora você tem que tentar dar uma segurada nele de forma catiônica, que o método original da Pickering era assim, né? Segura ele na forma catiônica. Ora você tem que ver ele como ânion, aí ele fica retido na coluna até não querer mais. E aí a gente pode passar para a parte da... Aí a gente precisa ter
a parte do gradiente, para trazer esse cara para frente. Porque, de novo, quanto mais demora a sua análise, mais a balancinha do benefício e compromisso começa a pender para um lado. E a gente tem que manter o equilíbrio e não pode nem pender para um, nem pender para o outro. Tá? Legal. A última pergunta: qual o composto que você tem mais dificuldade de analisar por IC? Olha, muito legal aqui as respostas que nós tivemos, tá? A gente teve o glifosato e o AMPA. O glifosato, o nosso desafio é o formato do pico, né? Então, assim, temos que levar sempre em consideração colunas que eu tenho, e é complicado a gente, quando trabalha com base polimérica, né, leito polimérico, hoje a tecnologia de comunicação do leito polimérico limita um pouquinho a gente a trabalhar com colunas de 4 micras, por exemplo, 3 micras, né? Porque o desafio do glifosato justamente é o formato, né, do pico. Esse é um dos desafios. Mas, para melhorar, eu poderia trabalhar com pressões mais altas, e aí é complicado na cromatografia de íons, né, pelo leito polimérico, pressões mais altas e tamanho de partícula mais baixo, né? Esse é um dos desafios aí para melhorar a parte do glifosato, tá? Mas é possível a gente fazer análise. Precisamos só verificar aí a melhor estratégia, tá? Para a gente avaliar certinho. Utilizando bomba gradiente, isso é obrigatório, porque ele fica muito retido na coluna, tá? Na forma aniônica, enfim. Tudo bem? Essa parte do glifosato foi uma das questões que é o mais complicado de se fazer. A segunda foi fosfato. A análise de fosfato, para quem fez a pergunta, provavelmente deve estar também com problema. Aqui eu precisava esmiuçar um pouquinho mais. Se for só o íon fosfato, a gente consegue, com o gradiente, melhorar o formato dele, se é esse o problema, tá? Porque normalmente o fosfato, em algumas colunas, ele é o último a sair. Não sei o primeiro nome aqui. Aí, novamente, precisa ver a estratégia que você vai utilizar no cliente. Dá para fazer também espectrometria de massas, tá? E aí, se a abordagem ambiental, você tem um jeito de fazer a abordagem. Ou com colunas com fase C18 fazendo derivatização pré, tá? Posso trabalhar com algumas com caráter polar, né? Com caráter polar também. Aí vai depender de matriz, etc, etc. Tem várias opções de fazer, tá? O fosfato que a gente estava falando, né? Então a gente pode trazer ele para frente, talvez seja isso. Aí eu precisava depois mais informações. Teve uma questão aqui sobre sacarose. Sacarose a gente precisa tomar cuidado em cromatografia de íons, tá? Por quê? Normalmente a sacarose ela vem gigante, né? Normalmente quando a gente quer fazer análise de sacarose, ela está em concentração de porcentagem. E os outros açúcares, concentração de baixos ppms, né? Aí a gente tem umas complicações, né? Tem alternativas para se trabalhar, mas se for só sacarose, por cromatografia de íons amperométrico, dependendo do que você for analisar, entra naquele caso dos açúcares, né? A gente precisa pedir o painel certinho, mas entra no caso dos açúcares, painel e matriz, para a gente... Porque, por exemplo, se a sacarose está em alta concentração, existem outros métodos alternativos que dá para a gente trabalhar, mais em conta, etc, etc, etc. A última questão aqui foi a respeito de fluoreto e fosfato. Tá. Essa foi a mesma pessoa que falou da S19, né? Então, o fluoreto provavelmente a gente tem alguns probleminhas devido ao pico negativo já, né? O pico negativo fica muito junto já do primeiro pico, e isso precisa ser avaliado, senão pode afetar exatidão, etc. E o fosfato, muito longe. Às vezes a gente quer trazer o fosfato mais para perto, e aí você perde resolução do pico. Aí também eu vou ter problema na minha curva, na análise de fosfato e de fluoreto. Lisa é você. Sacarose. Fala pra mim, você faz por IC? Dá pra você contar pra gente a matriz que você trabalha a sacarose? Bom, tem outra pergunta aqui da Dayana, né? Sobre o surrogate que saía sempre no cromatograma, parou de sair. Tem ideia de que pode ser?
Pode ser que ele não esteja na amostra. Surrogate você está pondo antes do preparo, né? Verifica esse surrogate direto, né? Diluiu, injetou, dá uma olhadinha sem ele passar pelo preparo, se o seu analito está lá ainda. Isso é uma sugestão que eu dou. Ou então ele ficou no preparo, porque a ideia do surrogate em si é você monitorar o preparo de amostra, tá? E depois você coloca um padrão interno para monitorar o equipamento. É os controles analíticos aí de qualidade. Eu brinco que é o assunto da Tati, mas sempre aparece nas minhas lives umas perguntinhas assim, tá? Então, dá uma avaliada nesse sentido. Pessoal que vai fazer biomoléculas, de novo, ó, se a gente for fazer frutose, sacarose, galactose, glicose, deixa eu pensar, manose, que eu estou buscando da profundeza da minha memória. Lactose e lactulose, existem algumas coisas, algumas alternativas, dependendo da concentração que você está trabalhando, dependendo da matriz que você está trabalhando, tá? Sempre quando a gente fala biomoléculas nesse sentido. Por quê? Porque eu posso fazer com índice de fração HPLC tradicional e uma coluna NH2, por exemplo, de amino. Posso fazer com a mesma configuração de índice de refração, HPLC tradicional e uma coluna de troca iônica, qualquer coisa X. Eu trabalhei com a Aminex, tá? Posso fazer. Posso fazer com um cromatógrafo de íons, sem problema nenhum, tá? Agora o que acontece? O cromatógrafo de íons, normalmente quando eu busco mais resolução e mais açúcares do que esses, não vai ser um controle de qualidade, né? Mais açúcares do que esse, num limite mais baixo, eu vou para a cromatografia de íons, tá? Devido aos investimentos, tá? Agora, quando eu não preciso de tanta resolução e nem tanta sensibilidade, dá pra gente ir para a cromatografia tradicional. Por isso que eu falo, quando é biomolécula, ele é aquele mundo, é aquela berlinda, né? Você tem a cromatografia de íons de um lado, você tem o HPLC do outro, no meio tá o povo chato. Povo chato, glifosato é um povo chato, né? Biomoléculas, sacarose, glicose, frutose, manose, xilose, esses caras também são mais chatinhos. Eles ficam no meio ali, né? Que você pode tanto migrar para o HPLC quanto migrar para o IC. Vai depender da conveniência e principalmente da estratégia que você for adotar no seu laboratório. Tudo bem, gente? Queria agradecer a participação de todos na live de novo, de cromatografia de íons, novamente. Por favor, quem teve pergunta e ficou com receio de colocar aqui na live, manda o direct pra gente. Tem 3 casos aqui que eu já vi, e desses 3 casos aqui, é bem interessante a gente conversar, porque acho que a solução a gente consegue dar um norte, uma direção aí para ajudar vocês. Tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos. Vamos aguentar mais um pouquinho esse isolamento, mas vai dar tudo certo, tá bom? Um abração para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. TZF, seu canal de consulta.